Muito bom dia para você aí de casa nessa quinta-feira, 24 de maio. Confira os destaques da edição de hoje. O impacto da greve dos caminhoneiros em vários estados do Brasil. No interior de São Paulo, desabastecimento de combustível já é realidade. Novos protestos causam lentidão em rodovias. Fiscalização multa postos que aumentaram muito o preço da gasolina e do etanol. Funcionários do Cais do Porto são presos após mirar luz a laser no olho de policiais que estavam em helicóptero. Fogos de artifício são proibidos em São Paulo. E pesquisadores querem reduzir açúcar dos produtos sem alterar sabor. O RF com você está apenas começando. E daqui a pouco tem a reportagem do dia também. Eu vou mostrar aqui no RF com você todas as informações sobre o aumento do número de casos de dor de cabeça crônica. Por que será que isso está acontecendo, hein? Eu já adianto que tem a ver com o uso exagerado de aparelhos eletrônicos. Nós vamos receber uma neurologista para falar sobre o problema. Você não vai perder, né? E vamos fazer a primeira pausa. Quer tirar uma foto e me mandar? Faça agora, viu? Assistindo o RF com você. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui ao vivo, 1997-102-4854. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar também. As notícias desta quinta-feira. Nós começamos a falar do impacto da greve dos caminhoneiros. O desabastecimento já é uma realidade e gerou filas imensas em postos de combustíveis. São 2:30 da manhã, uma fila enorme de ônibus neste posto. Tudo isso para que a empresa cumpra o combinado. Tem que estar com pelo menos 60% da frota nas ruas de São Paulo. Um pedido da prefeitura. A ideia era abastecer 70 veículos, mas o diesel só deu para 32. Os motoristas tiveram que ir em busca de outros postos. Quem trabalha com carro também correu. Filas e mais filas para garantir o tanque cheio. Todo mundo falando no WhatsApp que já tá faltando combustível, em Guarulhos não tem nenhum posto, falei, deixa eu aproveitar antes que falte aqui também. O Marcelo trabalha com vendas e depende do carro. Ele é morador de São Roque, que fica a cerca de 60 quilômetros da capital paulista. Para garantir a gasolina, ele ainda trouxe um estoque extra. Parou tudo, né? Em São Roque não tem gasolina mais, acabou os combustíveis de lá, já era, e Mairim que também já tá acabando. A polícia também se garante. Este caminhão vai levar gasolina e etanol para o batalhão. Os gerentes de postos dizem que, caso a greve continue, o combustível deve durar no máximo até hoje. Este taxista vai conseguir trabalhar, porque o carro é a gás. E conversando com o frentista, o gás não vai faltar por enquanto, né? Mas estamos aguardando o pior ainda. E o pouco combustível que ainda sobrou está com preço lá em cima. Neste posto, por exemplo, subiu tudo desde o início da greve. O diesel, que agora está R$4,14, era vendido a R$3,99 no início da semana. A gasolina teve um aumento de 40 centavos. Já o etanol subiu em 20% desde segunda-feira. Posto vazio não foi sinônimo de sorte, foi de falta de combustível. Aqui, o etanol e a gasolina acabaram no meio da tarde. Só gasolina aditivada. Não tem outra gasolina. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo, as bombas foram abastecidas pela última vez na terça-feira. Hoje, quinta-feira, já começa a ter problema sim, porque os postos têm normalmente estoque para 3 dias. Então, a partir de hoje a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil para o consumidor. Os Correios suspenderam as postagens de encomendas com dia e hora marcados, como o Sedex, e anunciou que o prazo de entrega das correspondências serão ampliados. Bom, e na manhã dessa quarta-feira, os caminhoneiros voltaram a protestar. Vamos ver aí como ficaram as rodovias da região. Em Paulínia, o dia amanheceu com muitos caminhões parados no acostamento dos 2 sentidos da rodovia Zeferino Vaz. Olha só a fila que se formou. A polícia acompanhou a manifestação que não afetou o trânsito na região. Já na Washington Luiz, pelo menos 100 caminhoneiros interditaram parcialmente a rodovia na região de Cordeirópolis. Os caminhões ficaram estacionados na faixa da direita, nos 2 sentidos da via. Segundo a concessionária que administra a rodovia, não houve lentidão no trecho. E toda essa situação, claro, gerou um grande impacto aí aqui no interior de São Paulo. Alguns postos já sofrem com a falta de combustíveis.
No começo da tarde de ontem, o movimento nos postos da região já estava acima do normal. O corre-corre era para encher o tanque. O Elvis é Uber e depende do combustível para trabalhar. E tá difícil isso aqui, porque todos os postos estão com fila e tá faltando álcool ainda. Você já passou em vários? Vários. À noite, o movimento mais que dobrou. Essa motorista registrou as filas em um posto de combustíveis de Limeira. Mas a fila tá tipo gente, como? Olha só. Que babado! Tá enorme. Em Iracemápolis, os postos tiveram que estender o horário de funcionamento. Esse da região central ficou lotado. Hoje pela manhã, mais filas em Limeira. Em Campinas, a mesma situação. Olha só a fila que se formou na Avenida Monte Castelo, no Jardim Proença. A decisão de encher o tanque às pressas não partiu só de quem precisa dos carros para trabalhar. A notícia de que a greve dos caminhoneiros afetaria os postos de combustíveis viralizou nas redes sociais. O grande movimento afetou os estoques dos postos da região, que já começaram a ficar comprometidos. Aqui tem? Diesel tem. Só diesel? Só diesel. Gasolina e etanol? Não. A gente tem que vir, né? Não sabe o que vai acontecer, né? E tem que trabalhar, né? Então estamos aqui enfrentando essa fila hoje aí, já faz uns 40 minutos. E tá, a nota complicada, vários postos a gente já passou, tudo sem álcool, gasolina, sem nada. Tá com medo? Provavelmente, né? A gente trabalha, profissão minha, motoboy, então não pode faltar álcool. Se faltar? Complicou, fica sem trabalhar. E o repórter Vinícius Boeri esteve em um posto de Campinas hoje de manhã. Por lá, a situação começa a ficar crítica. Vários postos já registram desabastecimento e a greve tem reflexos também no transporte público. Vamos ver. Bom dia, Marielle, bom dia a todos que acompanham a URF com você. Aqui em Campinas, a cena do período da noite se repetiu durante a manhã. Muita gente em busca de combustível. Olha só como que tá a fila nesse posto da Vila Teixeira aqui de Campinas. Tem pelo menos 30 motoristas tentando abastecer o carro. E por aqui, o álcool já acabou, só tem mesmo a gasolina comum e a aditivada. Segundo o RECAP, que é o sindicato que representa os postos de combustíveis, pelo menos 30% dos postos já registram pelo menos a falta de um combustível. E o reflexo disso também está no transporte coletivo da cidade, já que 40% dos ônibus não estão operando na cidade. E para a gente ter uma ideia do consumo, hoje Campinas conta com pelo menos 831 veículos que percorrem as 5 grandes regiões aqui de Campinas. Eles fazem todas essas linhas e o consumo é de 121 mil litros de diesel por dia. Isso representa 30% dos custos do transporte coletivo. Então, em muitos terminais, como o terminal do Ouro Verde ou o terminal central, o tempo de espera, que muitas vezes era de 5 a 10 minutos, já está entre 15 e meia hora. E a gente vai continuar acompanhando a situação aqui em Campinas e mais informações a gente atualiza para vocês no RF News às 18h15. Até lá. Obrigada pelas informações, Vinícius. Agora o outro lado dessa história. Alguns donos de postos abusaram do preço e vários deles foram multados. Já era noite, o PROCON, junto com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, estavam realizando a fiscalização nos postos de combustíveis. Tudo por causa do aumento exorbitante do combustível. Neste, no bairro do Pina, no Recife, a gasolina estava quase R$ 9,00. Isso é crime, porque isso é abuso de venda ilícita à população. Você está utilizando uma situação emergencial e você não poderia, em hipótese alguma, abusar do direito da população. De acordo com o PROCON, o posto foi multado em R$500 mil. E o órgão também alerta que qualquer posto que estiver cobrando combustível de forma abusiva, o consumidor também deve denunciar. Outros 3 postos foram atuados pelo mesmo problema. Produtores rurais de Limeira divulgaram que iriam realizar um protesto hoje, viu? Nós vamos falar então ao vivo com a repórter Larissa Israel. Isso se confirmou, Larissa. Os produtores realmente vão ficar parados? Boa tarde.
Boa tarde, Marielle. Boa tarde a todos que acompanham o RF com você. Nós estamos no bairro dos Pires. Eu vou pedir para o Boro dar uma passeada aqui para mostrar para vocês. Alguns produtores rurais já estão aqui. Esse é um dos pontos de encontro que eles combinaram. Os produtores já estão, tem vários tratores e a todo momento os produtores estão chegando. Eles que fazem parte aqui do movimento aqui de Limeira estão apoiando a greve dos caminhoneiros. A intenção é sair aqui do bairro dos Pires e ir em carreata até a rodovia Anhanguera. Os motoristas das vans aqui de Limeira também vão participar deste movimento que está previsto para começar ao 12:30. Então essa é a previsão deles passarem aí pela rodovia Anhanguera. Os produtores que representam outro segmento importante que também pode sofrer com desabastecimento. Inclusive, o preço de alguns alimentos já começou a subir, principalmente de verduras, frutas e legumes. Nós temos uma reportagem que mostra esse aumento nos supermercados. Vamos acompanhar. O maior entreposto de hortifruti do país, a CEAGESP, poucas vezes esteve tão parado assim. No comércio de mamão, onde chegam até 17 caminhões carregados por semana, só vieram 7. Os funcionários foram dispensados. Tem que parar, né? Vai ter que parar, não tem o que fazer. Acabei de conversar com o patrão aqui e falou que não tem o que fazer. Se tiver que parar 10 dias, vai ter que parar. Parte dos estoques deve durar até sexta-feira, mas em alguns pontos já faltam produtos. Já zerou nossos estoques de maracujá, caminhões que eram para vir essa semana com manga, com o próprio maracujá, já não pedimos para não vir, né, para não ficar na estrada e tomarmos prejuízo. E se falta no centro de distribuição, falta rapidamente no supermercado também. Os produtos mais atingidos são aqueles perecíveis de abastecimento diário, frutas, legumes e principalmente as verduras. As últimas caixas de couve, de alface, para hoje ninguém sabe o que vai ter. A gente tem que abastecer já a geladeira, os armários, porque a gente não sabe como é que fica, né? A situação já está difícil. Ainda não tem alimento para a gente colocar na mesa de casa, fica complicado, né? Em Belo Horizonte, redes de lanchonetes também estão sendo afetadas, já que produtos não conseguem chegar à central de distribuição de alimentos da cidade. E mandioquinha, faltou cedo. Só um produtor conseguiu chegar aqui. 129 empresas de carnes bovina, suína e de aves estão paralisadas em todo o país. A previsão é de que até a sexta-feira, mais de 90% da produção de proteína animal seja interrompida, caso a situação não se normalize. Com os bloqueios nas rodovias, deixaram de ser exportadas 25 mil toneladas de carne de frango e suínos, o equivalente a uma receita de 60 milhões de dólares, que deixa de ser gerada para o país. No caso da carne bovina, são mais de 1.000 contêineres que deixaram de ser embarcados por dia. Com menos produtos, o valor dos alimentos deve subir. Acaba que quem fica no prejuízo paga a conta final é o consumidor, que vai pagar mais caro pelo produto? É o consumidor e também o produtor, né? Perde muita mercadoria, fica sem vender. No Rio de Janeiro, os preços já mudaram. O do tomate e da batata subiram mais de 35% em um dia. Já sei que eu vou comprar um pingo. Só o essencial hoje? Só. Caminhoneiros fazem protestos em rodovias federais e estaduais, além de vias importantes em 23 estados do país, mais o Distrito Federal. Os atos são contra a disparada do preço do diesel, que faz parte da política de preços da Petrobras, em vigor desde julho. Marielle, aqui em Limeira nós vamos acompanhar de perto, então, esse protesto dos produtores rurais. Como eu já comentei, a todo momento eles chegam aqui no bairro dos Pires, nesse principal ponto de encontro. A expectativa é que 150 veículos participem deste protesto, que tem a previsão de ser pacífico. A qualquer momento nós voltamos na programação com mais informações. Voltamos aos estúdios. Obrigada pelas informações, Larissa. Então, como vocês viram, a qualquer momento nossa equipe de reportagem volta aí para nos atualizar sobre esse protesto dos produtores rurais aqui em Limeira. E um telespectador mandou um vídeo pra gente falando sobre essa situação no Paraná. Vamos ver. Sou o Nelson aqui do Paraná, que está crítico, acabou a gasolina desde terça-feira. Está muito crítico aqui. Está acabando nos mercados verdura, leite. E de tudo, né?
Então os produtores de leite estão jogando até o leite fora aqui no Paraná. E diante de todo esse problema, o governo anunciou redução de impostos para o diesel, mas até agora nenhum reflexo prático para os consumidores. Temer botou os próprios ministros numa mesa permanente de diálogo com os líderes do movimento e chegou a apelar pela suspensão da paralisação até que o governo arquitetasse uma saída. Uma espécie de trégua, né? Para que em 2, 3 dias no máximo nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. Os estados também serão chamados a baixar o ICMS cobrado sobre os combustíveis. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, garante que não muda a política de preços da empresa, que é atrelada à variação internacional do valor do petróleo. Mas no início da noite fez o gesto de trégua esperado pelo presidente Temer. Pedro Parente anunciou a redução de 10% no preço do óleo diesel nas refinarias por um período de 15 dias. A redução nas bombas será de 23 centavos no litro do diesel. E a polícia prendeu 4 funcionários do Cais do Porto, no Rio de Janeiro. Eles são suspeitos de jogar luz de laser nos olhos dos pilotos de um helicóptero da polícia. Olha só o absurdo. Esses homens são funcionários de uma empresa terceirizada do Cais do Porto. Eles foram presos por atrapalhar o trabalho do grupamento aéreo móvel da Polícia Militar. Funcionários do local começaram a jogar luz a laser contra os olhos do piloto da aeronave. Por medida de segurança, o voo foi abortado. De acordo com a polícia, os funcionários cometeram crime ao infringir a regulamentação do transporte aéreo, além de impedir a continuidade da operação policial na área. No dia do crime, a aeronave estava sendo usada para dar apoio às viaturas no combate a roubo de cargas nas rodovias Presidente Dutra, Washington Luiz e Avenida Brasil. Essa prática pode ter sido feita por uma mera brincadeira, mas pode ter sido feita também, segundo a P2 da Polícia Militar, por orientação do tráfico de drogas para direcionar tiros de fuzil dados por traficantes que estão homiziados dentro de comunidades que circulam a localidade, entre essas comunidades a comunidade do Caju. Com medo que os funcionários fossem descobertos pela polícia, o gerente da empresa terceirizada apagou as imagens das câmeras de segurança para atrapalhar o rumo da investigação. Por isso, ele foi preso por fraude processual. A aeronave da Polícia Militar conseguiu registrar a movimentação dos funcionários. Por isso, foi possível identificar os criminosos. Bom, e a casa dos atores Bruna Lombardi e o marido Carlos Alberto foi invadida por criminosos no Morumbi, região nobre de São Paulo. Olha só como foi a ação. Bruna Lombardi e Carlos Alberto Richelli estavam em casa no Morumbi, zona sul de São Paulo, no momento do assalto. A rua é aparentemente tranquila e o roubo aconteceu em plena luz do dia. De acordo com a Polícia Militar, eram pelo menos 6 assaltantes que estavam fortemente armados. 3 homens renderam um vigia da rua, o colocaram dentro de um carro prata até que o assalto terminasse. Os outros 3 entraram na casa do casal de atores e levaram vários objetos. O vigia ficou no carro por pelo menos 30 minutos. Depois, foi liberado pelos criminosos. Ele teve o celular roubado e fez o boletim de ocorrência, mas os atores não quiseram registrar o BO. O bairro do Morumbi, conhecido por ser uma área nobre da cidade, tem ficado em evidência pela onda de crimes. Ricardo deixou o bairro por causa do medo. Ele e a família também foram vítimas dos criminosos. A casa deles, que fica na rua do casal de atores, foi assaltada. O Morumbi sempre foi isso. Sempre foi esse negócio. Vira e mexe tem assalto, aí vem uma leva de assalto, aí para, aí volta. Então assim, os moradores constantemente sofrem. Bom, e o ex-governador Eduardo Azeredo se entregou à polícia na tarde de ontem. Ele é o primeiro preso do chamado Mensalão Tucano. Quando o ex-governador saiu da delegacia, 1 hora depois de ter chegado, houve tumulto. O trânsito teve que ser interditado e moradores protestaram.
Condenado a 20 anos e 1 mês de prisão por peculato e lavagem de dinheiro, Eduardo Azeredo fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Eu sou inocente, a decisão é injusta. A história vai mostrar. Como ex-governador, Eduardo Azeredo ganhou da Justiça o direito de não usar algemas, nem uniforme de presidiário. Ele vai usar as próprias roupas, inclusive de cama e banho. O Superior Tribunal de Justiça negou o último recurso da defesa que pedia que o ex-governador só fosse preso depois da publicação do julgamento do Tribunal de Minas Gerais. Eduardo Azeredo vai cumprir a pena neste batalhão do Corpo de Bombeiros, que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. Advogados e o filho de Azeredo acompanharam a chegada dele ao quartel. O ex-governador vai ficar numa cela improvisada com banheiro, no 2º andar do quartel, e a cerca de 1 quilômetro do apartamento onde morava. E uma nova lei proíbe o uso de fogos de artifício em São Paulo. Medidas assim também estão sendo implantadas em outros locais, como no Distrito Federal. Quem fabricar, vender ou soltar fogos de artifício que produzam ruído vai pagar uma multa de R$2.000. O valor vai dobrar em caso de reincidência em menos de 30 dias. A lei vale para a cidade de São Paulo e pretende evitar transtornos para crianças, idosos e animais. Aliás, pensando no bem-estar dos bichos, uma outra lei foi sancionada no Distrito Federal. Para evitar a impunidade, o governo quer penas mais severas para quem comete maus tratos contra os animais. Antes, a multa variava de R$200 a R$2.500. Agora, pode chegar a R$38.000. E se o caso for parar na justiça, esse valor sobe para R$1 milhão. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos 3 primeiros meses deste ano, foram 41 ocorrências de maus tratos a animais no Distrito Federal, um aumento de 86% em relação ao mesmo período do ano passado. Um dos últimos casos foi na cidade do Guará, a 25 minutos de Brasília. Lá, 2 homens enterraram um cachorro vivo. O animal foi encaminhado para uma clínica, mas não sobreviveu. Os acusados foram presos em flagrante, mas liberados em seguida. Pela nova lei, dependendo da situação sanitária e ambiental, canis e pet shops serão interditados. O estabelecimento dela pode ser fechado, pode ser cassada a licença ambiental, ela pode ser cortada os incentivos fiscais que o estabelecimento pode ter através do governo do Distrito Federal. E olha, ontem nós mostramos aqui que uma rotatória que fica em uma das entradas de Limeira e que sempre foi cenário de acidentes de trânsito, agora vai ganhar semáforos. A ideia é diminuir os riscos do local, mas a repórter Larissa Israel ouviu uma especialista que acredita que a medida não vai ajudar tanto assim. A rotatória da rodovia Deputado Laércio Cote, que liga Limeira à cidade de Piracicaba. Por aqui o movimento é constante. Cerca de 35 mil veículos passam pelo local diariamente. A rotatória, que fica na entrada da cidade, também é conhecida pela quantidade de acidentes. E por isso sempre foi alvo de reclamações e protestos. Sérgio Lordelo faz parte de um movimento que foi criado em 2016. Há 2 anos eles lutam por melhorias no local. Nós entendemos que a parte da rodovia é do governo do estado, mas tem obras que deveriam ter sido feitas, sinalizações mais adequadas, talvez lombada eletrônica nas avenidas do entorno para melhorar lá. Para tentar amenizar o problema dos acidentes e organizar o trânsito no local, a Intervias anunciou que a rotatória vai receber semáforos. Ainda segundo a concessionária, os equipamentos já estão sendo comprados e devem ser instalados em 90 dias. O trecho faz parte da SP-147 e por isso é de responsabilidade da Intervias. A compra dos semáforos foi autorizada pela Artesp, agência que regula as rodovias no estado. Mas para o engenheiro civil, essa é apenas a primeira medida a ser tomada para amenizar o problema no local. É uma medida paliativa, é importante agora, no momento, por um período de tempo relativamente pequeno. Isso é 5, 6 anos no máximo. Já vai complicar de novo. Então, foi importante, mas precisa ser pensado de uma outra maneira. Precisa ser um projeto ali que englobe toda a presença da rodovia dentro do município, dentro da área urbana do município. Quem também sofre com um constante movimento no local são os pedestres. Para atravessar, alguns se arriscam fora da faixa e correndo. Outros aguardam na faixa de pedestres.
Mas nem todos os carros param para dar passagem. E durante os horários de pico, a situação fica ainda pior. O pedestre ali é o mais prejudicado. Depois, na escala, né, as motos também são. Então, a movimentação, o pedestre corre um risco enorme, né? E vamos lembrar também que lá inteirinho nessa via não tem iluminação. Com a implantação dos semáforos, a Intervias acredita que em um curto espaço de tempo vai ter uma redução no número de acidentes no local. E vamos então para a reportagem especial do dia. Certamente, alguma vez na vida você já sentiu dor de cabeça, não é verdade? Mas para muita gente esse sintoma é a rotina no dia a dia. Já pensou na dificuldade em conviver com uma dor assim? Pois é. Mas por que será que os casos de pessoas que sentem dor de cabeça crônica têm aumentado, hein? Um dos motivos está nos aparelhos eletrônicos que usamos. Vamos ver. Não tem um dia sequer que esta cena não se repita. Esse lado aqui tá latejando. A Araceli já está tão acostumada a ter dor de cabeça que quando ela não aparece... É estranho, é como se eu não tivesse tido um dia. Entendeu? Uma pesquisa recente mostrou que quase 80% dos brasileiros têm dor de cabeça. Outros 10% vão ter um dia. É a dor mais comum no país. Existem mais de 150 tipos de dor de cabeça. A mais famosa é a enxaqueca. É a mais conhecida, mas não a mais comum. A cefaleia, a dor de cabeça tensional episódica, é a mais comum. Que é aquela que todo mundo já teve porque bebeu um pouco a mais, porque dormiu pouco, porque trabalhou excessivamente. Mas é uma dor moderada que passa com qualquer analgésico. A enxaqueca já é uma dor mais incapacitante. E o que causa estas dores muitas vezes insuportáveis? Esse corre-corre, sabe? Aí junta tudo, preocupação, dorme pouco porque já tá com as situações para resolver e não resolve. Aí a cabeça vai a milhão. É isso mesmo. De acordo com o levantamento de uma empresa farmacêutica, a grande culpada pelas dores de cabeça ou enxaqueca é a vida moderna, a correria do dia a dia. Fatores externos como barulho ou excesso de cobrança e comportamentos como ficar muito tempo na internet podem causar esse mal. Tudo isso gera ansiedade e esgotamento cerebral. Começa com a questão física, pode interferir no emocional, ou uma questão emocional pode trazer uma questão física. Preciso trabalhar mais, preciso ganhar mais. Ela começa com um senso de autocobrança, que isso pode levar para uma questão de uma dor de cabeça, de fadiga, né, diminuição de concentração. E não é fácil de se livrar da dor de cabeça, não. Até mesmo quem toma remédio todos os dias. Quem diga a Aracelis. Eles na bolsa, tenho eles em casa. Ela convive com a dor de cabeça há 10 anos. Ela é mãe de uma menina de 8 anos e de um menino de 6. Já dá para imaginar o nível de estresse. Davizinho, agora chega de jogar videogame. É muito ligado com o meu emocional, porque eu sou muito ansiosa. Sim. E eu sou muito preocupada também. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu fico pensando muito, ai, mas vai acontecer isso. Nem aconteceu, eu já acho que já está acontecendo. Nem vai acontecer, na minha cabeça já aconteceu. Entendi. Daí isso também já, a cabeça já começa a ficar com aquela pressão e já começa... Além da ansiedade, tem outro gatilho que dispara as crises, a claridade. Ela tem fotofobia, sensibilidade à luz. Por isso, a casa é cheia de cortinas. Dormir apenas na escuridão. Às vezes eu fico 3, 4, 5 dias sem dormir, nada. Se eu dormir no outro dia, 10, 20 minutos durante o dia. Sono é uma palavra que não existia no dicionário do Renato. Eu tinha um chefe que ficava na Alemanha e ele estava 5 horas de fuso horário. Às vezes ele me ligava, tipo... 4 horas da manhã. Uma vida para que ele se preparou desde jovem. Renato sempre quis trabalhar numa grande empresa, viajar e frequentar os melhores hotéis e restaurantes do mundo. Eu sempre tive um nível de autoexigência muito elevado, porque eu cresci trabalhando em grandes multinacionais, onde o nível de exigência era muito grande. Eu acabei tendo uma carreira meteórica, eu assumi cargos de alto nível, de chefia, muito jovem. Ele levou esta rotina maluca por anos e o preço foi alto.
tudo isso combinado acabava dando a dor de cabeça. Teve período que você tinha todo dia? Tinha. Todo dia tinha dor. Porque você passa a dormir muito pouco, você passa a se alimentar mal, você acaba comendo assim, um nível de ansiedade absurdo, você engolia. Engolir a comida é algo que ele fazia regularmente. Uma vez o Renato foi comer um lanche e acabou engolindo palito de madeira. Ele só percebeu depois que passou mal e foi parar no hospital. Eu comia bandeirinha que põe no sanduíche sem perceber. O resultado foi uma perfuração no intestino, infecção generalizada e 2 cirurgias com urgência. A gente precisa saber para onde a gente está direcionando, que vida que vale a pena para mim. Eu quero isso está valendo a pena? Passar por isso está valendo a pena? Para saber quais são esses limites, eu preciso olhar o que eu quero para minha vida, né? Para até onde eu quero ir, porque a gente nunca vai dar conta de tudo. O Renato percebeu que já tinha passado dos limites, deixou o emprego e hoje é consultor de altos executivos. Agora arruma tempo até para passear com o cachorro. Hoje eu tenho uma vida muito mais equilibrada. Você dorme quantas horas por noite? Eu durmo um pouquinho mais, às 5, 6 horas, mas fim de semana, por exemplo, eu falo com a minha mulher, a gente dorme mais. Eu procuro não ter aquele nível de exigência, por exemplo, fim de semana eu não quero ter horário. Aqui vão algumas dicas dos especialistas. Durma de 7 a 8 horas por dia. Para melhorar a qualidade do sono, abandone os aparelhos eletrônicos quando já estiver na cama. Para ter uma boa produção desse hormônio, que é a melatonina, o quarto tem que estar imerso no escuro. Se ele acabou de desligar o celular, ele vai demorar mais de 1 hora para ele começar a pegar no sono, porque aquela memória da luz, da claridade, ainda permanece. Também na hora de dormir, procure um lugar silencioso. Evite inclusive o barulho da televisão. Tenha uma agenda para organizar o que é prioridade e o que pode ser feito no outro dia. Assim, o esgotamento cerebral será menor. Procure também não dar importância ao que você vê nas redes sociais. Ficar comparando a sua vida com a dos seus amigos virtuais pode gerar frustrações e ansiedade. Quando a ansiedade aumenta, existe uma reação fisiológica no corpo. Então, começa a ter taquicardia, sudorese, aumento da frequência respiratória, dores de cabeça. E falando em rede social, atenção como você segura o aparelho celular. E aí pode entrar dor de cabeça, que é a cefaleia cervicogênica, porque a postura errada, aí comprime nervos aqui que acabam gerando dor de cabeça. Mas se as dores persistirem, não deixe de consultar o médico. Parecem mudanças pequenas, mas elas livraram a Natália da dor de cabeça que vinha desde a época da faculdade com 25 anos. Ela tinha um estilo de vida que era uma bomba para a saúde, como pouco sono e alimentação sem nenhuma qualidade. Eu dormia muito pouco, dormia coisa de 4 horas por dia. Nossa. E você é nova, você não sente. Aí se saía, né, invariavelmente acabava comendo besteira também, acabava bebendo alguma coisa também, bebida alcoólica também interfere muito. Ela também não cuidava da mente e do corpo. Sem atividade física nenhuma, né? Então eu juntou um monte de coisa. Até que foi parar no médico que não prescreveu medicamento, mas sim uma rotina bem diferente. Natália dorme mais cedo. 9, 10 horas no máximo. Então, assim, 10 é o meu limite. Faz atividades físicas. Exercício físico, ao ar livre. Você não conseguia fazer antes? Antes eu nunca fazia. Caminhada que seja, mas ao ar livre. E mudou radicalmente a alimentação. Tirar farinhas, tirar açúcar, todo tipo de açúcar, tirar o leite e tirar a cafeína. Aí, o que restou para mim? Frutas, verduras, carnes e derivados de leite. Fácil não foi não, mas o resultado chegou 9 meses depois. Some a dor, acaba a dor. E você fica muito mais disposta. Já a Araceles, que você viu no início da reportagem, sabe que tem um longo caminho na luta contra a dor de cabeça. Tem como você ter uma qualidade de vida com humor.
Você faz as coisas porque você tem que fazer. Mas quem já começou a mudar o estilo de vida não se arrepende. Eu consigo equilibrar isso e entender que, opa, hoje eu passei um pouco do ponto, melhor dar uma descansada para estar com a cabeça melhor e poder trabalhar. Então eu tenho feito isso e a minha qualidade de vida mudou bastante. Bom, e vamos falar mais sobre esse assunto, né? Aliás, acho que todo mundo já teve pelo menos uma dorzinha de cabeça, pelo menos na vida, uma vez na vida, né? Estamos aqui com a neurologista Mayra Costa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marielle, obrigada a todos os telespectadores. É um grande prazer também estar aqui trazendo, colaborando com essas informações. Gratidão. Todo mundo vai ter uma dorzinha de cabeça na vida, doutora? Sim, sim. 90% da população geral, em algum momento da sua vida, vai ter sua dor de cabeça. Isso é estatístico, né? E como nós falamos na reportagem, a correria, o estresse do dia a dia, isso é o grande responsável. É um dos grandes fatores desencadeantes que a gente chama, né? Sim. Das dores de cabeça, em especial o que a gente chama as primárias, que é a enxaqueca e a dor de cabeça tensional. Né, tipo tensional. São hoje, nessa vida moderna que a gente chama, um dos grandes desencadeadores é o estresse. E o uso também, como eu já disse, de aparelhos eletrônicos, né, doutora? Sim, porque assim, esse uso hoje de aparelhos eletrônicos, que é o celular, os tablets, o computador, né, a internet de uma forma geral, hoje ela tá dentro da vida da gente, né? A gente tá todo o tempo. E também a questão da luminosidade da tela. Né? Aquelas pessoas que são mais sensíveis, né? Que a gente chama de fotofobia, quer dizer, sensibilidade à luz. Isso também, tirando até a questão do estresse, né? Por que você tem que estar ali todo o tempo na internet, assim, mas a própria luminosidade, ela já pode ser um fator desencadeante. Teria alguma dica, então, de distância e a questão de luminosidade mesmo? Sim. Diminuir, qual que é a indicação? Sim, diminuir essa luminosidade, aquela luz mais brilhante e também assim, e o tempo de exposição, né? Então, às vezes, eu passo 6 horas na internet de frente para o computador. Então, você diminuir essa exposição, né? Menos tempo, diminuir, depois você volta, né? Alguma coisa, vamos dizer, equilibrada, mais equilibrada. Bom, como a gente já disse, o estresse, né, pode desencadear o uso de aparelhos eletrônicos, mas qual o sinal de alerta para uma pessoa assim? Quantos dias seguidos, de repente, no mês, para ela ligar o sinal de alerta, poxa, preciso realmente procurar um especialista? A gente fala assim, a dor de cabeça é um sintoma muito comum, né? No consultório é o prevalente. 70% ou mais do consultório de um neurologista, a queixa é a dor de cabeça, né? Que é a cefaleia. E dentro delas, a enxaqueca é a mais comum e a tipo tensional. Fatores de alerta, assim, quando o paciente tem que tratar, é pelo menos quando você tem 3 crises ao mês. Já é um fator condicionante que você tem que procurar o especialista. Porque o que pode acontecer? Você pode começar a ter dor de cabeça, vamos dizer, achar que é normal, e você começa o quê? Fazer ingesta de analgésicos, né? E aí você começa a ingerir, passou a dor, melhora, você teve dor, você toma aí, e aquilo há assim, vamos dizer que o cérebro se acostuma, porque a dor de cabeça, acontece um processo inflamatório cerebral, né? Fatores neuroquímicos e tudo, e aí você se acomoda, o cérebro se acostuma, então você passa de um analgésico para o outro, que às vezes o paciente fala, ai doutora, já antes passava com Novalgina, agora não passa mais. Por quê? Houve uma acomodação cerebral, e você começa a mudar de classe de analgésico, daqui a pouco você começa a ter o quê? A gente chama de cefaleia crônica diária, decorrida de quê? De abuso de analgésico. Isso é muito comum. Automedicação, né? Sim, e é um perigo, sim, porque de repente está escondendo um outro problema de saúde grave, né? Também, porque a dor de cabeça, ela pode ser só um sintoma primário, vamos dizer, do indivíduo, desencadeado por uma série de fatores, mas alguns fatores de alerta, você pode ter uma dor de cabeça que vamos chamar secundária, que aí você tem que ver a história, né, outros sinais e sintomas associados, que são as dores de cabeça secundárias, como um trauma que você teve, um processo inflamatório, uma meningite, um acidente vascular cerebral, um tumor, onde a gente tem que estar atento à história da dor de cabeça. Doutora, pra gente ter uma ideia aqui, a enxaqueca dói em
que parte da cabeça? E a cefaleia, qual parte? É assim, a enxaqueca, que é um tipo, né, de dor de cabeça, Sim. ela classicamente ela é uma dor que a gente chama hemicraniana, é um lado lateral, do cérebro, que ela geralmente ela alterna. Uma hora pode ser de um lado, outra hora pode ser o outro. Então a gente chama que é uma dor hemicraniana, ela é pulsátil, né, quer dizer, latejante, e pode vir acompanhada de outros sinais que são comuns, que é essa da questão da luminosidade, a fotofobia, a fonofobia, a náuseas, tem pessoas que vomitam, alterações visuais. Então, assim, geralmente ela pode ser acompanhada de vários outros sinais, né, de queixas que não só a dor. Inclusive tem relatos, existe, que às vezes a pessoa tem todos esses sinais da enxaqueca e que às vezes ela não tem a dor, que a gente chama enxaqueca sem dor, né? Ou ela tem o pródromo, que a gente chama de aura. Muita gente está acostumada. Tem pessoas que já sabem quando ela vai ter a crise, porque ela tem a aura. Pode ser uma aura assim, visual, sensitiva, que adormece um lado. Já. Isso. E aí a pessoa sabe que ela vai ter a dor, que é a aura, que muitas vezes, diante do tratamento, você tem como abortar a crise quando você reconhece que você vai ter a dor. E na parte frontal? Quando essa dor mais aqui, bilateral, aquela dor mais em peso, às vezes ela pode ser até pulsátil, geralmente é tipo tensional, que também tem outra característica. Às vezes ela não é tão intensa, às vezes ela é mais assim, frequente, talvez às vezes mais diária, mais no final da tarde, às vezes assim, o indivíduo às vezes ele pode dormir com dor, acordar com dor. Esses sintomas de náuseas, vômitos, mal-estar, ele tem menos, né? É aquela tipo tensional. Então são os dois grandes grupos de dores de cabeça. Doutora, algumas perguntas já chegando aqui, vamos fazer. Olha, a Claudivânia de São José do Egito, Pernambuco, ela quer saber o seguinte: por que no frio ela sente mais dor de cabeça? Tem alguma relação? É assim, alguns pacientes eles têm, porque assim, o frio, normalmente no frio, você tem vasoconstricção, né? Então às vezes você pode aumentar um pouco a pressão arterial, o indivíduo, o seu organismo pode não se habituar com o frio, às vezes no frio você muda o comportamento alimentar, que a alimentação, ela está muito associada à questão, né, dos Gostaria fatores... de falar sobre isso também, alimentação. Dos fatores desencadeantes, né, da dor de cabeça, tá? Assim como tem pessoas que é no calor, que aí faz uma vasodilatação, uma hipotensão. Então isso é muito do indivíduo, mas pode acontecer sim. E tem alguma dica? É assim, prestar atenção de se não só o frio, do que poderia, se às vezes não é alimentação. Mudou, né? Se é um frio, por exemplo, às vezes o frio no rosto, vamos chamar assim, às vezes desencadeia por questões neuronais, né? Você se proteger, vamos assim, entre aspas, desse frio, mas eu acho que prestar atenção na questão da mudança do hábito alimentar, na questão da estação. Daqui a pouco a gente fala sobre alimentação, então. Tem mais uma pergunta aqui do Valmir de Palmares, Pernambuco também. Minhas dores de cabeça sempre vêm acompanhadas de ânsia de vômito. É comum? Sim, que é a náusea, né? É muito comum, né? Que é justamente uma das coisas que faz a gente pensar praticamente na enxaqueca, que geralmente é acompanhado de mal-estar, a náusea. Tem pessoas que chegam a vomitar mesmo, né? Mas a náusea é o que fica mais. Às vezes o paciente até começa com a náusea antes de ter propriamente a dor. Isso é um dos sintomas mais comuns. Tem uma pergunta também aqui da Bahia. Doutora, mito ou verdade, na verdade? Dormir com dor de cabeça pode provocar AVC? Mito, sim. Lógico que você tem que ver o porquê que você tem tanta dor de cabeça, né? Se você tem fatores de risco para o acidente vascular cerebral, aí são histórias paralelas. Sim. Agora, o simples fato de você dormir com dor de cabeça ser um fator de risco para o AVC, não. Mais uma pergunta, gostaria de saber por que quando vou ficar menstruada alguns dias antes, tenho muita dor de cabeça. Tem mulher que tem no último dia também, né? Bastante comum. Isso assim, como um dos fatores, vamos chamar desencadeantes, principalmente para a mulher, essa questão hormonal, principalmente do estrógeno, né? Na fase de progesterona existe menos dor de cabeça. Na fase do estrógeno, mas isso por alteração neuroquímica cerebral.
tá? Então é comum, a gente chama até de dor de cabeça ou enxaqueca do período menstrual. Tem mulheres que é um pouco antes, tem mulheres que é no período e tem mulheres que é um dia após a menstruação. É comum, mas é muito então. comum. Muito ok. bom. Doutora, daqui a pouco a gente volta falando sobre os alimentos, porque tem pergunta também aqui. Ok. Ok? A entrevista sobre dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia, estamos falando aqui, tirando todas as dúvidas, né? Principalmente agora sobre alimentação. Daqui a pouco eu volto, então, com a doutora Mayra. Mas nós temos informações aqui, ao vivo, com a Larissa Israel, que está no protesto, acompanhando o protesto de produtores rurais aqui em Limeira. Larissa, qual é a situação no momento, hein? Boa tarde mais uma vez, Marielle. E olha só, os produtores rurais chegaram aqui nesse ponto de encontro em peso. Mais de 150 veículos já estão aqui, entre vans, tratores, caminhões. Ó, o pessoal já trouxe faixa. Nós estamos aqui esperando. A expectativa é que eles saiam daqui a pouquinho, 12:30, é para eles começarem a carreata que vai até a rodovia Anhanguera. Ó, o pessoal já está reunido por aqui. Todo mundo organizado para sair. Tem mais caminhões, mais tratores chegando. Vou pedir para o Boro andar aqui para a gente mostrar para vocês. Olha só, os caminhões já estão com bandeiras. Olha que a avenida aqui no bairro dos Pires também já está ficando tomada pela movimentação dos produtores rurais que apoiam a greve dos caminhoneiros. Ó, o pessoal está reunido aqui embaixo. Bora, vamos tentar andar para mostrar para vocês ao vivo. Nós estamos no bairro dos Pires para mostrar o protesto dos produtores rurais aqui de Limeira. Ó, o pessoal está reunido com bandeiras. Os motoristas das vans aqui de Limeira também vão acompanhar essa carreata que vai sair daqui a pouquinho. Olha só a quantidade de tratores que nós vemos por aqui. O pessoal já se reuniu e a expectativa, acho que daqui 10 ou 15 minutinhos eles vão para a rodovia Anhanguera e nós vamos continuar acompanhando e mostrando a situação, aliás, para vocês aí no estúdio. Marielle, voltamos com você. Obrigada, Larissa. Então, a qualquer momento, nossa equipe volta aqui, vai voltar ainda hoje, fique ligadinho, viu? Acho que todo mundo vai ter um dia, né, doutora? Com certeza. Pelo menos 90% da população, isso é estatístico, vai ter a sua dor de cabeça. Bom, para alguns é uma companheira, né? Com diária certeza, ou quase dia a dia, diária. E tem que tratar realmente. Sim, tem que ser tratado. Alimentação, doutora, nós falamos sobre isso. Eu até dei um exemplo aqui. A minha mãe, por exemplo, ela sentia muitas dores de cabeça, quase que diariamente. Aí ela descobriu que o queijo provocava essa dor de cabeça. Ela tirou da alimentação e hoje ela vive mais tranquilamente. Queijo realmente provoca? Sim. A alimentação, ela, lógico que às vezes é individual da pessoa, né? Mas alguns alimentos são clássicos, em relação em especial à questão da enxaqueca propriamente dita, como os queijos, de uma forma geral, leite e derivados, né? Realçadores de sabor, por causa de uma grande quantidade de sódio e de monossódico também, vinhos, né? A bebida alcoólica de um modo geral, mas em especial os vinhos por causa dos titânios, né? São substâncias que tem da uva. Falando em bebida, né? Tem um telespectador que perguntou aqui, olha, quando ele bebe cerveja, por exemplo, independente da quantidade, ele sente dores de cabeça. Se ele bebe uma cachaçinha, ele não sente. Tem alguma coisa a ver a cerveja, a fermentação, algo assim? Sim, na questão, vamos dizer assim, dos componentes, né? Fermentação, da cevada, dos açúcares, né? A cerveja, ela leva mais componentes, né? Componentes químicos do que a cachaça de uma forma geral. A cachaça, assim, ela é fruto de uma coisa só que deriva o álcool né? Já a cerveja não, ela passa por um processo químico, então com certeza de acordo com isso. Porque assim, depende muito da sensibilidade da pessoa. Sim. Chocolates, né? Alguém perguntou aqui sobre chocolate. O chocolate é muito comum, né? Então assim, existe aqueles alimentos que são clássicos, frutas ácidas, é com todo mundo? Não, depende da sensibilidade da pessoa. E a pessoa tem que investigar realmente, sim, né? Ela e tirando um a um, isso. É esse conselho que você dá em consultório? Primeiro você observar, né? Molhos de tomates, né? Tem pessoa, nossa, eu comi uma pizza, mas eu como queijo, não tem problema. Se você for ver, às vezes é o molho de tomate,
né? Conservas, né? Alimentos embutidos de uma forma geral. Então, assim, a pessoa ela tem que observar aquilo que desencadeia mais. Porque, assim, para uns pode ser o jejum prolongado, às vezes não é alimentação, mas ela passou tanto tempo da hora de comer, que a gente chama de jejum prolongado, que ela tem a dor de cabeça. Aí, quando ela come, ela tem a dor de cabeça. Às vezes não foi o alimento, foi o jejum prolongado que ela fez até a próxima alimentação. O tipo de alimento, se a quantidade de horas que ela está dormindo, se ela está dormindo bem, a exposição à luminosidade, a exposição ao som, né, ao ruído de uma forma geral, né, ao estresse de uma forma geral, a ansiedade que hoje no dia a dia, quando a gente começou o programa. Então, assim, cada pessoa que tem a sua dor de cabeça, que a gente até brinca assim, de estimação, ela tem que tentar ver da melhor maneira possível o que desencadeia mais, né? O que aquilo é o fator dela ter a dor de cabeça, porque às vezes é daquilo que a gente vai focar o tratamento junto com o tratamento medicamentoso. Inclusive, para quem está chegando agora aqui assistindo o RF com você, nós mostramos uma reportagem, né, no primeiro bloco da entrevista, e tinha uma fonte lá, uma entrevistada, que ela sentia dores todos os dias. Ela foi no consultório e o médico não passou nenhum tratamento com medicamento. Disse assim, você vai mudar os seus hábitos. A partir daquele dia, ela começou a se alimentar melhor, com verduras, frutas, né? Passou a dormir bem, fazer exercícios e as dores acabaram. Então tem muita ligação mesmo. Sim, com certeza. Principalmente a que a gente chama as dores de cabeça primárias, né? Que é a enxaqueca, que é um tipo de dor de cabeça, e a tensional, que também é um outro tipo de dor de cabeça. Doutora, tem uma pergunta aqui, o Márcio de Lagarto, Sergipe. Minha enxaqueca sempre vem acompanhada de fraqueza, febre e dor embaixo dos olhos. Isso é normal? Assim, a sensação de fraqueza, o mal-estar, irritabilidade, alteração do humor, isso é normal, da própria enxaqueca, né? Sim, mas a febre? A febre não, eu não sei se de repente se ele sente um mal-estar, se ele sente um calafrio, aumento de temperatura um pouco, se é considerado febre. Eu assim, interrogaria essa questão da febre, porque a febre não é sintoma nem sinal clínico da enxaqueca, ela é um sinal de infecção, né? Então a gente teria que separar o que ele está chamando aí na questão da febre. Na verdade tem que procurar, na verdade, um especialista, não tem jeito, né? Não, às vezes a gente não pode ficar achando, às vezes a pessoa tem a sua dor de cabeça, que eu chamo a sua companheira. É normal, né? Eu tomo um remedinho aqui, se automedica, passou, mas não, está escondendo de repente o problema mais grave. Mais grave, porque você tem que tratar, e assim, e mesmo que você investigue, não tenha nada, que às vezes o paciente questiona, mas eu fiz tomografia, eu fiz ressonância e não deu nada. Sim, porque a característica da dor de cabeça primária, os exames não vão dar nada. Mas isso não quer dizer que você não tenha que tratar. Porque senão você corre o risco de você ter aquela cefaleia crônica diária por uso abusivo de analgésico, que às vezes é uma dor de cabeça que às vezes vai ser mais difícil de ser tratada. Depois medicamento algum resolve, né, doutora? Exatamente. Daqui a pouco a gente volta a falar, tem uma telespectadora aqui fazendo uma pergunta sobre dor nos olhos, quando ela sente a dor de cabeça, tem dor nos olhos. Pode ter ligação, de repente, também com visão, né? Mas daqui a pouco a doutora explica. Mas a Larissa Israel está acompanhando o protesto dos produtores rurais de Limeira e tem mais informações, é isso mesmo, Larissa? É isso mesmo, Marielle, os produtores rurais acabaram de sair aqui do ponto de encontro. Eu vou pedir para o Boro mostrar para a gente mais uma vez. Os tratores estão indo na frente, logo em seguida vem as vans e por último os caminhões. Para quem é de Limeira, atenção, eles vão passar pela Avenida Major José Levi Sobrinho e vão em direção à Anhanguera. Eles vão se encontrar ali no trecho, um dos trechos da Anhanguera. O principal objetivo, por enquanto, não é fechar a rodovia, mas isso não ficou certo ainda. Então existe a possibilidade dos produtores rurais fecharem a rodovia Anhanguera aqui no perímetro da cidade de Limeira. Por enquanto, o que o organizador falou é que eles vão ficar com os tratores expostos em uma das marginais
e o resto do pessoal vai seguir em carreata, mas existe então a possibilidade deles fecharem a rodovia. Cerca de 150 motoristas participam dessa manifestação, que, como eu já falei, é em apoio à greve dos caminhoneiros. Agora um pouco mais cedo, eles soltaram fogos de artifício, estão com várias bandeiras, estão indo então sentido a José Major Levi Sobrinho. Marielle. Obrigada pelas informações, viu, Larissa? E amanhã traremos mais notícias aí sobre essa paralisação. Aliás, que pressão o governo está sofrendo, hein? Quem sabe assim exista então a redução dos preços dos combustíveis, né? Vamos voltar então para a entrevista com a doutora Mayra, neurologista. Estamos falando sobre dor de cabeça. Muita gente aqui, doutora, falando que tem a tal da enxaqueca. Impressionante, né? E tem uma pergunta da Ana Cristina de Paulínia, aqui do interior de São Paulo. Ela diz que ela sente dores nos olhos também com frequência. Pode ter alguma ligação, de repente, com a visão? A pessoa não está enxergando muito bem, pode ser aí o início de uma dor de cabeça? Sim, né? Aí onde tem assim, o tipo da dor de cabeça, a gente chama às vezes é periorbitária, aí você tem a questão das sinusopatias, né? Que é as sinusites, o glaucoma, né? Então, aonde alguns outros sinais, se a acuidade visual dela está normal, ou seja, a visão está normal, se ela está tendo alguma visão, se está tendo mancha, né? Então, assim, através da história, se é só a dor naquele local ou se está acompanhado de outros sinais ou sintomas. Mas sempre tem que investigar. Sim, porque principalmente a questão do glaucoma, às vezes a dor no olho, ela é muito importante, é um sinal importante. Ainda mais se fica vermelho, se tem se a vista fica embaçada. Tem uma pergunta aqui, realmente, a pessoa fala que quando sente dores de cabeça, os olhos ficam vermelhos, é um sinal de alerta? Pode, sim. Pode ser. Você tem que investigar, né? Porque assim, a própria enxaqueca, ela pode dar isso? Pode, porque é uma vasodilatação dos vasos, você pode. Porém, não é uma manifestação da enxaqueca tão comum. Então, vale a pena você investigar essa parte visual. Doutora, fugindo um pouquinho só da dor de cabeça, tem um telespectador de Minas Gerais, ele gostaria de saber sobre zumbido no ouvido. Se tem como se livrar do zumbido sem medicamento. Porque ele diz que ele toma muitos medicamentos. É difícil. O zumbido... É frequente? É frequente, faz parte... E provoca dor de cabeça também, zumbido? Assim, não. É assim, a labirintopatia, às vezes, ou a vertigem, ela pode ser um sintoma da enxaqueca. Sim. Que a gente chama de enxaqueca basilar, né? Porém, quando acompanhado de outras manifestações, o zumbido é uma delas, aí você tem que ver, são doenças do labirinto mesmo, que aí o labirinto, ele tá dentro do nosso ouvido interno. Aí você tem que afastar doenças do labirinto, doenças do ouvido, né? A simples característica, aí se você tem perda da audição, né? Se você tem dificuldade de entender ou dificuldade com o barulho, então assim, você tem que ir com o especialista. Porque às vezes o simples fato de ter o zumbido, às vezes você não tem mais nada demais, mas você tem a alteração ali e é difícil se livrar do zumbido. É difícil. É complicado, né? E nessa época do ano também, doutora, a tal da sinusite, né? Muita gente sofre e provoca também a dor de cabeça. Inclusive o José Carlos de Rio Claro, ele disse tem alguma coisa para fazer, porque ele sofre demais com a sinusite, principalmente nessa época do ano. Essa época do ano é uma época mais seca, frio, sem umidade, né? Então quem já tem assim essa certa suscetibilidade às doenças das vias aéreas superiores, elas sofrem mais. Geralmente são pessoas que já têm rinite, aí nessa época do ano elas, né, se manifestam mais ou pioram, e aí às vezes além de só a rinite, você já tem a sinusite, você já faz o processo infeccioso. Então assim, a rinite, o tratamento, às vezes tem aquele tratamento de prevenção, que às vezes você usa 2, 3 meses, né, fazendo aquelas medicações para prevenir. Nessa época do ano você se manter mais hidratado, às vezes pingar o soro fisiológico no nariz para hidratar a mucosa nasal. Em casa ter um umidificador. Umidificador, né? Manter essa umidade melhor e manter-se hidratado. Mas quando você tem um sinal mesmo de congestão nasal, secreção amarela, aquela dor em peso e tudo, aí você tem que procurar um médico, porque aí muitas vezes você tem que fazer um tratamento mais específico da sinusite em si.
Pessoal, não vou conseguir responder todas as perguntas aqui, temos muitas, viu, doutora Mayra? Mas a gente viu aí, muitas pessoas sofrem com a tal da enxaqueca. Vamos então reforçar com algumas dicas simples. Passou 3 dias no mês com dor de cabeça? Procure o especialista, já é um sinalzinho de alerta, não é mesmo? Sim, tem que procurar, não, a gente, assim, por mais que seja um sintoma muito comum, mas a gente não deve negligenciar. Mesmo que ache que é só uma enxaqueca, mas ela tem que ser tratada, porque lógico que não dá pra gente falar aqui, mas tem as que a gente chama de enxaquecas complicada, tem um infarto migranoso, que a pessoa pode ter um quadro vascular por causa da própria enxaqueca. Tem que investigar. Então tem uma série de coisas, né, que podem fazer parte da própria enxaqueca. E o simples fato da dor, porque assim, hoje a dor de cabeça é o 3º sintoma que provoca grande incapacidade funcional. Ou seja, de falta do trabalho por causa da enxaqueca. Às vezes as pessoas, nossa, mas faltou o trabalho por causa de uma dor de cabeça? Não é uma simples dor de cabeça. É sério, ela né? pode ser realmente incapacitante. E outra coisa, a gente nunca se automedicar. Eu tenho um remedinho aqui, porque seu corpo, seu organismo vai criando resistência, aí você vai mudando, daqui a pouco não vai ter remédio mais que cure a sua dor de cabeça. Doutora Mayra, obrigada pela presença. Obrigada também, obrigada, Volte sempre Marielle. aqui no RH com você, é um grande viu? prazer. Estamos Muito de obrigada. portas abertas. Opa, eu agradeço. Uma boa Obrigada. tarde. Boa tarde a todos. Bom, e uma onça foi encontrada na rodovia Anhanguera, em Limeira. O animal, que estava bastante ferido, acabou morrendo no final da tarde. O animal foi capturado pelo Corpo de Bombeiros em uma ação conjunta com a Guarda Civil Municipal e um biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. Segundo a Prefeitura, a onça estava com vários ferimentos. Foi encaminhada com urgência para o zoológico da cidade e passou por cirurgia. O animal já tinha sido visto na noite de ontem no sítio da empresa, que fica próximo ao quilômetro 140 da rodovia. Ainda segundo o biólogo que participou da ocorrência, trata-se de um macho adulto. E hoje de manhã o pelotão ambiental de Limeira encontrou outra onça na rodovia Anhanguera no sentido capital. O animal, que é uma fêmea de aproximadamente 3 anos, teria sido atropelado aí e já está morto. Bom, pesquisadores do Rio de Janeiro desenvolveram aí técnicas para reduzir o açúcar dos produtos sem alterar tanto o sabor dos alimentos. Olha só que interessante. Quando o assunto é comida gostosa, essa galerinha aí pensa logo em... Eu amo frango frito, hambúrguer, lasanha, hambúrguer e batata frita. Delícia, né? Mas esses alimentos ricos em açúcar, gordura e sódio são os grandes vilões da saúde, especialmente entre os jovens. Então, como convencer adolescentes de 14 a 18 anos a abrirem mão dos atraentes fast foods em troca de mais saúde? Esse foi o desafio lançado pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. Primeiro, a equipe foi em busca da fórmula ideal. O objetivo era manter o sabor que tanto agrada aos jovens, sem gerar rejeição a um produto mais saudável. A gente escolheu alguns produtos como o suco de uva, a batata e o pão francês, que são os alimentos mais consumidos entre a população de modo geral. E a gente foi às escolas levando os produtos após ter identificado aqui na nossa unidade os níveis mínimos que a gente poderia reduzir sem haver rejeição dos produtos. No caso do néctar de uva, eles conseguiram uma redução de mais de 50% na quantidade de açúcar adicionado na medida certa, para que não perdesse o gosto. Já com a batata palito, houve uma mudança apenas no processo de preparo. No lugar de fritadeira e óleo, uma assadeira ou forno com circulação de ar quente. Com o pão francês foi preciso um trabalho mais minucioso. Foi feita uma redução gradativa de sal até chegar ao ponto que não prejudicasse o sabor e o volume do produto. Existe um certo preconceito de que a redução do sal vai impactar no sabor, e nessa sensorial que a gente fez, nessa avaliação, não foi colocado isso, não foi explicado. Depois foi a hora de mostrar aos adolescentes o resultado do trabalho. Um grupo de pesquisadores esteve no Colégio Técnico da Universidade Rural, em Seropédica, no Rio de Janeiro, e ofereceu os alimentos com menos açúcar aos alunos. Será que eles viram a diferença? Continuava sendo bom, só que saudável. Não muda tanto quando você tira um pouco do açúcar, que pode ser saudável e ainda ser gostoso.
Bom, já estamos na reta final do RF com você. Você mandou sua foto, a sua selfie assistindo? Então, fique de olho. Vamos lá. Manuel, beijão pra você de Vitrine, Bahia. Evaldo de Chaval, Ceará, super beijo. Ótima quinta pro Daniel de Piracicaba, interior de São Paulo. O José de Alumínio, interior de São Paulo também, beijão. Eduarda e Pedro, lindos, de Cândido Mendes, Maranhão. José Carlos de Rio Claro, super beijo. Estefânia de Tambaúba, Pernambuco, beijão também. Ótima quinta pro Luzinaldo de Barra de São Pedro, Pernambuco. Pequeno Henry, beijão da titia de Igarapé Grande, Maranhão. A Vera de Redenção do Gurgueia, Piauí, beijão Vera. Ótima quinta para Maria Luzia de Almenara, Minas Gerais. A Valquíria de Petrolândia, Pernambuco. Muitas pessoas mandando aí a foto, esse carinho especial que eu tanto amo. Amanhã, sextou, hein? E eu estarei aqui, é claro. Super beijo.